Começamos a nossa quarta aula do módulo dedicado ao Jordan Peterson, o livro Além da Ordem, mais 12 regras para a vida. Nesta aula eu quero refletir com vocês sobre a regra 4. Perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. As ideias básicas aqui são exatamente a de responsabilidade e oportunidade. Nós temos possibilidade de crescer, de desenvolver a nossa personalidade, de amadurecer o nosso caráter, de nos tornar quem nós somos ou quem nós estamos vocacionados a ser, conforme vimos na aula passada, da regra 3, com as oportunidades que nos são dadas e que nós criamos. O primeiro ponto aqui na seção 1 é se tornar inestimável. Olhem que interessante esse trecho. Parece que o significado que nutre a vida de maneira mais eficaz é fruto do ato de assumir responsabilidades. Ao relembrar o que realizaram, as pessoas pensam, se tiverem sorte, bem, eu fiz isso e foi valioso. Não foi fácil, mas valeu a pena. É estranho e paradoxal que haja uma relação recíproca entre o valor de algo e a dificuldade de realizá-lo. Imagine o seguinte diálogo. Você quer dificuldade? Não, eu quero facilidade. Na sua experiência, valeu a pena fazer algo fácil? Bem, geralmente não. Então, na verdade, talvez você queira algo difícil. Acho que este é o segredo da razão do próprio ser. O difícil é necessário. O Jordan Peterson está sempre se voltando contra a ideologia do comodismo e do bem-estar, que é típica da nossa sociedade chamada industrial ou mesmo pós-industrial avançada, em que, de algum modo, a tecnologia e a indústria criam tudo, desenvolvem tudo para a gente e a gente aperta botões. A gente vive numa época de mentalidade gnóstica, isto é, de um conhecimento científico capaz de transformar o mundo para a salvação imanente do homem. Por que imanente? Porque a salvação, o paraíso é visto como aqui e agora. O paraíso é eu poder me reclinar nesta cadeira e ficar clicando. Quero música, quero vídeo, quero prazer, quero pornografia, quero comida. Então eu quero ver todo mundo pela rede social, quero consumir todo o prazer, quero pagar. Então eu vou clicando e as coisas vão acontecendo como que num passe de mágica, né? E esse bem-estar, esse conforto, esse direito a tudo, é claro que nos enfraquece e não nos fortalece. Nós nos fortalecemos quando nós conquistamos as coisas, quando nós trabalhamos, servimos e nos sentimos responsáveis. Então é muito mais difícil ler um livro todo deste, 400 páginas, entendê-lo, interpretá-lo, explicá-lo, do que ficar reclinado ouvindo, de repente, um podcast ou simplesmente ouvindo. Ora, pois eu prefiro muito mais eu mesmo ler este livro, interpretá-lo, compará-lo, estudar línguas estrangeiras, por mais difícil que isso seja. Então o trabalho intelectual, por exemplo, é muitas vezes renunciado por universitários e pelas pessoas em geral. Ora, mas ele é tanto mais difícil quanto mais belo, ou tanto mais belo quanto mais difícil, como dizia Platão. Platão dizia as coisas belas são difíceis. Então a gente não pode ter medo do que é difícil e se acovardar. No fundo é a mesma pauta, coragem, vigor, arrojo, né? Não abdicar a nossa responsabilidade, porque é lá que reside a oportunidade de desenvolver a nossa personalidade. E não há nada de mais importante do que desenvolver a nossa própria personalidade a partir desse trabalho que nos lança no mundo e nos faz transformá-lo. Não com um passe de mágica, não com um clique, mas com o nosso esforço pessoal. E aí ele sempre enfatiza nessa ideia do significado ou sentido, como talvez seja melhor a tradução de meaning, né? O Maps of Meaning, eu já na primeira aula mencionei mapas do significado ou do sentido, de como nós damos sentido à vida, qual é a possibilidade geral da existência. Você deve sacrificar parte do seu múltiplo potencial em troca de algo real na vida. Mire em algo, discipline-se, ou sofrerá a consequência. E qual será essa consequência? Todo o sofrimento inerente da vida, mas sem nenhum significado. Existe descrição melhor do inferno? Vejam que todos nós teremos sacrifícios, todos nós teremos sofrimento. O sofrimento é inerente à vida. Bem, a gente lê o livro de Jó.
a gente leu Shakespeare, a gente leu O Inferno de Dante, a gente leu Santo Agostinho, que todos os grandes clássicos, todas as grandes obras reconhecem que existe algo inerente, que é o sofrimento. Santo Agostinho perdeu a mãe, perdeu um amigo, sofreu como ninguém. Sofreu a desilusão de estar sem Deus, sem esperança, que é terrível, né? E encontrou no amor o sentido da vida e passou a trabalhar como bispo na sua obra intelectual, magistral, de pregação, escrita, né? E de teólogo, pensando a cidade de Deus, pensando a graça, e pensando os seus próprios pecados e assim por diante. Então, a única possibilidade de sair do inferno é encontrando sentido no sofrimento. E esse sentido se dá quando nós fazemos algo com disciplina, com perseverança, com tenacidade, com força, com vigor, com entrega, sem pensar tanto na gente como nas coisas que nós fazemos fora de nós, na objetividade do trabalho. Por isso que, para um filho de São José Maria como eu, que aprendeu que o trabalho edifica, que o trabalho constrói, que o trabalho é fonte de santificação e de virtude, isso tudo parece bastante elementar, parece bastante básico, né? Foco, disciplina, vigor. Se você ler os primeiros capítulos de Caminho de São José Maria Escrivá, você vai encontrar exatamente isto. Seção 6. Lembrando que nos capítulos não há numeração das sessões, fica só o título mais ou menos solto, e eu os enumerei para facilitar. Eu sempre faço uma leitura analítica em que eu crio um sumário analítico com os tópicos todos subnumerados e eu mesmo, dentro de cada sessão dessa, ponho os tópicos, os argumentos de cada sessão. Assim eu tenho um mapa, um sumário geral do livro, digamos, todos os argumentos do livro, e se eu quiser pinçá-los ou recuperá-los, eu faço facilmente isso com o meu sumário analítico. Então aqui é a seção chamada Carregue o peso extra. Se prestar atenção à sua consciência, começará a perceber que alguns de seus comportamentos estão errados. Para ser mais exato, se você for alertado por sua consciência da possibilidade de estar agindo mal e procurar dialogar com ela, começará a criar uma imagem clara do que está errado e por ilação do que é o certo. Ele está dizendo aqui que nós precisamos de autoconhecimento, nós precisamos de conversar conosco mesmos e saber o que nós queremos e o que nós fazemos. Ora, o Catecismo da Igreja Católica diz que a consciência do homem é onde Deus habita. É no silêncio da consciência que nós percebemos uma série de mensagens ou de comunicações do que há de mais profundo no nosso coração. A consciência é o nosso núcleo íntimo, é o nosso coração, a nossa essência, o âmago da nossa personalidade. E nós temos que ouvir e não calar pelo entretenimento, pela diversão, pela busca desenfreada de prazer. O certo não é necessariamente o oposto do errado, e o errado, em certo sentido, claro, é mais evidente e óbvio. Um senso do que é certo pode, portanto, ser desenvolvido e aprimorado por meio de uma atenção cuidadosa ao que é errado. Você age e se trai e se sente mal por isso. Não sabe exatamente por quê. Tenta evitar pensar, pois é menos doloroso e mais fácil no curto prazo não pensar nisso. Isso aqui é extremamente grave, não pensar. Tenta com todas as outras suas forças ignorar, mas tudo que consegue é aumentar o senso de autotraição e se voltar ainda mais contra si mesmo. Isto aqui é extremamente importante. Ser fiel a si mesmo, ser fiel aos seus propósitos, à sua vocação. Não se autotrair. Isto aqui está em jogo. Não deixar debaixo do tapete, como Cazuza canta naquela música Ideologia, eu vou pagar as contas do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Ou um penitente que demite o confessor, não no sentido profissional, porque não paga, mas que deixa de ir ao confessor para esquecer dos seus pecados. Ou deixa de falar com Deus, porque diante de Deus, que é puro, que é limpo, que é perfeito, você sente a sua pequenez. E foge da sua miséria diante de quem é realmente digno e magnífico.
Então talvez você reconsidere e enfrenta o seu desconforto, percebe a desunião interna e o caos que a acompanha. Pode se perguntar, rogar para descobrir o que fez de errado, e a resposta chega. E não é a que deseja. E uma parte sua deve, portanto, morrer para que você possa mudar. E aqui os mitos são muito importantes, porque sempre trazem a ideia da morte e ressurreição. Uma parte sua tem que morrer para você mudar. São Paulo fala do homem velho e do homem novo, nascido em Cristo. Mas ela luta para sobreviver, apresenta suas justificativas e defende sua causa. E fará isso com todos os truques disponíveis, valendo-se das mentiras mais odiosas, das lembranças mais amargas e mais ressentidas do passado e das atitudes mais desesperadamente cínicas sobre o futuro, na verdade, sobre o valor da vida em si. Mas você persevera e distingue, julga e decide por que seu comportamento foi tão errado. E começa a entender, por comparação, o que seria o certo. E então decide começar a agir de acordo com sua consciência. Decide que ela está do seu lado, apesar do seu aparente antagonismo. Coloca em ação tudo o que descobriu que está certo e começa a sua ascensão. Passa a se monitorar com cada vez mais cuidado para garantir que está fazendo a coisa certa, escutando o que diz, observando as suas próprias ações, tentando não se desviar do caminho reto e estreito. Esse se torna o seu objetivo. Pessoal, ele está descrevendo simplesmente o que é o exame de consciência. Mais nada. Exame de consciência que é praticado por Sócrates há 2.500 anos. E que da tradição socrática culminou na grande tradição agostiniana. Na grande tradição cristã. Que é simplesmente se colocar na presença de Deus e da sua própria consciência e saber qual é a sua vocação, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz isso. Eu fiz isso para agradar o mundo, para agradar a Deus, para agradar alguém, ou por senso de dever, de missão, de vocação, e assim por diante. Uma ideia começa a tomar forma. Viverei minha vida de maneira adequada, terei como objetivo o bem mais elevado que conseguir. Agora, todas as suas partes que cuidam do seu futuro eu estão de acordo. Todas essas na mesma direção. Você não é mais uma casa dividida. Está apoiado sobre uma base sólida. Não é mais tão fácil de dissuadir ou desencorajar. Sua determinação supera seu niilismo, descrença e desespero. A luta que unidade tem travado só ver aqui a página 132 a 137, porque aqui parece ter um erro de digitação. A luta que tem travado com a sua própria tendência de duvidar e dissimular, o protege contra as críticas injustificadas e cínicas dos outros. Há um objetivo elevado, o pico da montanha, a estrela brilhante na escuridão, acenando além do horizonte. A mera existência desse objetivo lhe dá esperança, e esse é o significado sem o qual não se pode viver. Lembra-se de Pinóquio? Quando quer transformar o boneco de madeira que construiu um menino de verdade, Gepeto primeiro olha para o céu e faz um pedido a uma estrela. É a mesma estrela que anuncia o nascimento de Pinóquio no início do filme, cuja luz se reflete no distintivo dourado concedido ao grilo falante no final. É a mesma estrela, simbolicamente falando, que anuncia o nascimento de Jesus no meio da escuridão. Gepeto se concentra na estrela e faz um pedido. O desejo é que sua marionete deixe de ser controlada e se torne real. A história do boneco e de suas tentações e provações é um drama psicológico.
Todos entendemos isso, embora não possamos necessariamente articular essa compreensão. É preciso erguer os olhos acima do horizonte para estabelecer uma meta transcendente. Se o seu desejo é deixar de ser uma marionete controlada por coisas que não entende e talvez não queira entender. Então, todos os subsistemas ou subpersonalidades que, do contrário, poderiam estar em busca da própria realização limitada, se unirão sob a égide do verdadeiro ideal, e a consequência disso será um engajamento que se aproxima do definitivo ou total. Sob essas condições, todas as suas partes estarão em consonância. Esse é o equivalente psicológico do monoteísmo. É o surgimento do eu superior que pode ser o verdadeiro servo de Deus, em qualquer realidade metafísica potencialmente subjacente ao que é óbvio para os nossos eus mortais, cegos e limitados. Então vamos lá, pessoal. Ele está falando aqui da unidade da consciência. Essa unidade, metaforicamente, significa que nós temos desejos, inclinações dentro de nós que estão divididos e que muitas vezes nos fazem servos da sociedade, do nosso baixo ventre, dos nossos desejos inferiores. Então nós somos como Pinóquios manipulados. Quando nós temos um objetivo fixo, fora de nós, que é simbolizado na estrela, né? E o obedecemos e o seguimos e mobilizamos todas as nossas forças para este objetivo, nós somos monoteístas. Nós temos um único Deus na nossa alma, né? É preciso erguer os olhos acima do horizonte e estabelecer uma meta transcendente, né? Se o seu desejo é deixar de ser uma marionete controlada por coisas que não entende e talvez não queira entender. Então a ideia aqui é que o nosso desejo fundamental, a nossa meta está fora de nós, acima do mundo. Por isso que é uma meta transcendente. E por isso que se articula com o monoteísmo, que é um Deus que está fora do mundo, que o criou, que está para além do mundo. E não em pequenos eus mortais, cegos e limitados. Essa passagem é muito boa. Qual é o antídoto para o sofrimento e a maleficência da vida? O objetivo mais elevado possível. Qual é o pré-requisito para alcançá-lo? Disposição para assumir o grau máximo de responsabilidade. E isso inclui as responsabilidades menosprezadas ou negligenciadas pelos outros. Você pode contestar, por que devo carregar todo esse fardo? Não é nada além de sacrifícios, dificuldades e problemas. Mas o que lhe dá tanta certeza de que não quer um fardo pesado para carregar? Você certamente precisa se ocupar de algo pesado, profundo, intenso e difícil. Então, quando acordar no meio da noite soterrado pelas dúvidas, você tem como se defender. Apesar de todas as minhas falhas, que são muitas, pelo menos estou fazendo isto. Pelo menos estou cuidando de mim mesmo. Pelo menos sou útil para a minha família e para as pessoas ao meu redor. Pelo menos estou me movendo, avançando hesitante, sob o peso da carga que decidi carregar. Assim conseguirá atingir um nível de respeito próprio genuíno, não um mero construto psicológico superficial que se relaciona à avaliação momentânea de seu eu. É muito mais profundo do que isso, e não é apenas psicológico, é real, tanto quanto psicológico. Eu penso nisso constantemente em relação à educação dos meus filhos. Não há nada mais difícil, oneroso, cansativo, exaustivo mesmo, mas não há nada mais importante. E mesmo falhando, eu tenho algo fora de mim, outra vida, 4 outras vidas que dependem de mim, não só financeiramente, mas afetivamente, socialmente. E todo o meu esforço vale a pena para dar a estas vidas a maior quantidade de amor e de conhecimento e de instrução e de educação possível, né? Eu vou falhar, está acima das minhas forças, como está acima de todos os pais, a capacidade de educar bem filhos, mas vale a pena. Esse peso, essa profundidade, essa intensidade e essa dificuldade é o que dá sentido superior à minha vida e me faz ter cada vez mais força, fibra, gana e desejo de seguir adiante a despeito das minhas dificuldades e fraquezas. Sua vida ganha significado na exata proporção do nível de responsabilidade que está disposto a assumir. É por isso que uma pessoa que constrói uma família,
que tem filhos, que tem esposa, ou vice-versa, que tem um marido, no caso das mulheres, e que tem filhos, tem muito mais força na vida. E por isso que a taxa de suicídio entre solteiros e divorciados é muito maior. Porque são pessoas que pensam mais em si. E quando a vida própria não tem sentido, eu posso esvaziá-la a tal ponto de eliminá-la. Mas quando eu tenho vidas que dependem de mim, quando eu tenho alunos, leitores, quando eu penso em vocês e não em mim, vocês meus alunos, ou nos meus filhos, ou nos meus afilhados de casamento, de crisma e de batismo, que eu tenho muitos, graças a Deus, eu estou pensando nos outros, o que eu posso fazer por vocês, pelos outros, e não em mim. Então, quanto mais responsabilidade eu tiver diante de Deus, diante da igreja, da minha comunidade, da minha família espiritual, de toda a sociedade, tanto mais eu terei sentido da vida. E quanto mais eu quiser pensar só em mim, no que vocês me devem, no que vocês têm que fazer comigo, tanto mais fraco será este sentido, ou frágil será este sentido. Pois agora você está genuinamente engajado em melhorar as coisas, está minimizando o sofrimento desnecessário, está encorajando as pessoas ao seu redor por meio de exemplos e palavras, está reprimindo a maleficência em seu coração e no dos outros. Um pedreiro pode questionar a utilidade de assentar tijolos monotonamente, um após o outro, mas talvez ele não esteja fazendo apenas isso, talvez esteja construindo uma parede, e a parede faça parte de um edifício, e o edifício seja uma catedral, e o propósito da catedral seja a glorificação do bem supremo, Deus, né? E sob tais circunstâncias, cada tijolo assentado é um ato que compartilha do divino. Se o que você está fazendo em suas atividades cotidianas não for suficiente, não está se propondo a construir a catedral adequada. Porque se estivesse, experimentaria o senso de significado que acompanha um objetivo suficientemente elevado, e ele justificaria o sofrimento e as limitações de sua vida. Quando se tem algo significativo para buscar, a vida é fascinante. Seu caminho é significativo. O instinto mais profundo e confiável para o significado, desde que não seja pervertido pelo auto-engano e pelo pecado, não há outra maneira de expressar isso, se manifesta quando você está no caminho da virtude suprema. Aqui é a ideia da peregrinação. Um peregrino não cansa quando ele está convicto de para onde ele está indo. Se você está indo para Jerusalém Celeste, você não cansa. Essa é a lição dos santos, dos mártires. E é bonito como Jordan Peterson se aproxima com muita clareza aqui da fé católica. Ora, uma catedral era construída por mais de 100 anos. A maior parte dos construtores não a haviam pronta, porque ela ficaria pronta daqui a 100 anos. Você ficava colocando pedras e pedras e pedras para algo cuja completude você não vai ver. Mas você faz mesmo assim porque você está convicto que ela é uma escada para o céu, para você e para os outros. Ou seja, você santifica o seu trabalho porque sabe que por mais monótono que ele seja, ele é uma pedra numa torre, numa catedral, numa escada para o céu, e que você também está indo para o céu. Ou seja, é o significado que dá sentido a cada dia. Quando você pensa na obra completa da educação do seu filho, quando você pensa, meu filho bem educado, formado, daqui a 18 anos, com 20 anos, uma pessoa íntegra, reta, nobre, né? Completamente formada, que dependeu de cada pequeno dia monótono ao longo de duas décadas, você fica sempre motivado. Então, quando se tem algo significativo para buscar, a vida é fascinante. O seu caminho é significativo. Então, aqui ele usa bem supremo exatamente no sentido da finalidade última, que é Deus. Por que você está fazendo tudo isso? Para algo que me transcende, para uma finalidade que não tem nenhuma além dela, que é Deus, que consuma a felicidade. Muito próximo do que Santo Agostinho explicou para a gente nas confissões. Fizeste-nos para ti e nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Ou seja, o que nós podemos fazer a cada dia por uma meta que não é do dia. Quando você toma uma água, não, eu estou tomando uma água para me hidratar e continuar vivo hoje. Não, mas espera aí. Não é só isso que interessa. Não é só ficar saudável hoje. A minha vida tem algo de muito maior do que simplesmente dormir e descansar hoje.
e beber uma bebida alcoólica saborosa para ficar feliz, entre aspas, para hoje. Daqui a 8 horas já passou o efeito. É por isso que a ideia que o Evangelho fala de buscar as coisas perenes, as coisas duradouras, imperecíveis, mais do que duradouras, que a traça não rói e que o ladrão não rouba, ou seja, coisas espirituais. Quanto mais espiritual o bem, mais permanente, mais duradouro. Então, o que é mais importante, ter o livro ou lê-lo? Ora, óbvio que é lê-lo. Se você tivesse que escolher, olha, você vai ter o livro na sua estante, né, mesmo que você não leia, ou você vai à biblioteca e lê o livro, não vai ser seu. Óbvio que vai ser ler o livro, porque você assimila o livro e guarda no seu coração, guarda na sua inteligência. Porque você pode ter um consumismo literário no sentido de comprar livros, de ter simplesmente os livros, mas sem lê-los. Ora, você está trocando a matéria pelo espírito, você está trocando a forma pelo conteúdo, o continente pelo conteúdo, o que é um absurdo, porque o bem espiritual do conhecimento é infinitamente superior à forma exterior de que ele se reveste, no caso, no livro, no objeto material do livro, e não no seu conteúdo intelectual. O senso de significado é um indicador de que está nesse caminho. É um sinal de que toda a complexidade que o compõe está alinhada dentro de você e voltada para algo que vale a pena perseguir. Algo que equilibra o mundo, que produz harmonia. E algo que você ouve manifestado na música e no profundo sentido de significado que a música produz de forma intrínseca. Talvez você não seja fã do punk nihilista com influência death metal, profundamente cético e pessimista, não enxerga significado em lugar nenhum. Talvez você seja fã do punk nihilista com influência death metal, profundamente cético e não enxerga o significado em lugar nenhum. Você odeia tudo, só por princípio. Mas então o guitarrista de sua banda favorita e companheiros dele começa a tocar harmonias arranjadas, todos em sincronia, e você é arrebatado. Então ele está só mencionando aqui como a arte, tem uma regra específica da arte, né, que a gente não vai ler. Refletimos sobre a beleza artística e a beleza em geral com Scruton no livro do mês 4, no mês de abril. Mas aqui tem uma regra específica sobre a arte, e aqui ele está só mencionando a música como metonímia da grande arte, que nos arrebata porque nos manifesta o sentido. Que é a regra 8, tente deixar um cômodo de sua casa o mais bonito possível. Então, quando nós temos objetos religiosos em geral, né, mesmo um escapulário, ou uma cruz, ou um quadro, ou uma pietà, ou uma crucifixão, enfim, e essa arte é bela porque ela tem um sentido que nos arrebata e nos mostra o caminho fundamental da nossa vida. A música em geral, né? Por isso que eu gosto tanto da música gregoriana, da música barroca, porque ela sempre me lembra de algum modo desse sentido, dessa harmonia, dessa continuidade que é necessário ter, e esse arrebatamento que a beleza sempre nos causa. Você tem um instinto, um espírito que o orienta para um bem maior. Ele atrai sua alma para longe do inferno e em direção ao céu. E é por causa desse instinto que você frequentemente se desilude. As pessoas o desapontam, você se trai, perde uma conexão significativa com seu local do trabalho, chefe ou parceiro. Pensa, o mundo não está certo. Isso é profundamente perturbador. No entanto, esse mesmo desencanto pode servir como um sinal do destino. Ele remete à responsabilidade abdicada, ao que deixou de ser feito, ao que ainda precisa ser feito. Você fica irritado com essa necessidade, acaba aborrecido com o governo, amargurado e ressentido com o seu trabalho, insatisfeito com seus pais e frustrado com todas essas pessoas ao seu redor que não assumem responsabilidade. Afinal, existem coisas que clamam por ser realizadas. Fica indignado, pois o que precisa ser feito não está sendo feito. Todavia, essa raiva, essa afronta é uma porta. Essa percepção da responsabilidade abdicada é um sinal de destino e significado. A sua parte orientada pelo bem maior está indicando a disjunção entre o ideal imaginado, o ideal que toma posse de você, e a realidade experimentada. Há uma lacuna aí, e ela está expressando a necessidade de ser preenchida. Você pode ceder à fúria e culpar outras pessoas, pois claramente elas contribuem para o problema, ou pode compreender a sua decepção
como um sinal enviado pelo que há de mais essencial em seu ser de que há algo errado e precisa ser corrigido, e talvez por você. O que é isso? O que é essa preocupação, essa irritação, essa distração? Não é o chamado para a felicidade, é o apelo à ação e à aventura que constituem a vida real. Considere mais uma vez a história bíblica de Abraão. Ou seja, o que ele está mostrando é que nós temos aqui o que o Viktor Frankl, grande fundador da logoterapia, falava da sede de sentido. O que ele chamava de desejo de sentido. Nós não temos só desejo de prazer, como dizia Freud, ou desejo de poder, como dizia Adler, mas nós temos desejo de sentido. Isso é o mais importante. E quando nós não realizamos o sentido vocacional, o sentido que nos convoca para a realização de coisas grandes, nós nos sentimos frustrados, irritados, ressentidos, queremos culpar os outros, mas no fundo está em nós o problema. Em nós está o problema de não cumprirmos a nossa vocação. Esta regra é muito boa, este trecho que eu li é muito representativo do pensamento do Jordan Peterson como um todo, né, e merece ser meditado com calma. Muito obrigado e até a próxima aula.